Eu quero hoje um pouco falar com os irmãos acerca da luz do Evangelho. O que o Evangelho de Jesus Cristo nos traz como revelação. Quero falar da luz do Evangelho. Quero falar com os irmãos como que o Evangelho deixa tudo mais claro. Quero falar também como talvez muito entre nós pode estar em profundas trevas e também achando estar iluminado. O Evangelho ele traz a mais absoluta luz e clareza para a vida do homem. E quando eu digo clareza para a vida do homem, eu digo clareza, iluminação, elucidação para tudo aquilo que o homem é. O Evangelho não é uma perspectiva religiosa, de uma mera introdução de tradições, mas o Evangelho é a verdadeira e profunda expressão da salvação do homem. O Evangelho é luz, é clareza, é sobre a luz do Evangelho, sobre a luz de Cristo, a luz da igreja que eu quero tratar com os irmãos. Eu queria que os irmãos que podem abram as Escrituras na carta de 2 Coríntios, capítulo de número 4, o verso de número 6, diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez. Porque Deus que disse das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus. A condição do Evangelho de ser luz para os homens, talvez é a coisa mais comum no entendimento de todos que estão aqui. A grande questão é a dimensão que esse Evangelho tem e que luz é essa que ele dá. Que clareza que esse Evangelho dá. A respeito do que Deus disse, Paulo volta a citar aqui a criação. Ele cita, com outras palavras, o ato da criação, quando ele diz que das trevas resplandece a luz. Em todo o tempo, desde a criação, até mesmo antes de qualquer coisa, Deus sempre trabalhou para de forma didática, demonstrar a obra do seu favor para com todo homem. Nós sabemos que na criação, Deus pega a tornar existente tudo do nada. Havia uma grande treva. As Escrituras começam com o livro de Gênesis, descrevendo o Evangelho. As Escrituras já começam no capítulo 1, a partir do versículo 1, descrevendo o poder do Evangelho. Em Gênesis 1, o versículo 1, vai dizer que no princípio a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A descrição de Gênesis acerca do que havia sobre a terra no início da obra da sua criação era algo altamente desfigurado e não plenamente concluído. E o aspecto que o escritor dá é que, olha, a terra era sem forma e vazia, e era um profundo abismo e profundas trevas. E o texto continua dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o versículo 3 vai deixar bem claro que disse Deus: haja luz e houve luz. A condição da obra da criação
é a descrição exata da obra do Evangelho. Que você tem uma criação ou um nada existente. É até contraditório, um nada existente. Mas o que havia era um pleno nada. Sem vida. E bastou a palavra do próprio Deus dizendo: haja luz e houve luz. Sabemos que após isso o homem é criado, ele desfruta do mais absoluto lugar, que é o Éden, juntamente ali o próprio Deus sendo a sua companhia diária. Deus agora, através de Adão, forma Eva. Depois disso, no capítulo 3, nós temos Adão caindo em desobediência, e a obra criada de Deus, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, agora se encontra nas mais profundas trevas. O apóstolo Paulo chega a dizer que éramos trevas e hoje somos luz. O que é esse aspecto de que éramos trevas? O que isso significa? Encontramos então na mesma situação da terra, sem o agir, da criação ou da existência, sem o agir de Deus, sem a contínua obra de edificação de Deus. Agora o homem em desobediência, através de Adão, se torna profundas trevas. E o que isso significa? O que ser trevas carrega? O que é ser trevas? A primeira coisa que, quando o homem peca, Paulo vai dizer em Romanos, que todos quando pecaram foram destituídos da glória de Deus. E ser destituído da glória de Deus é ser destituído ou afastado, retirado, removido, lançado fora da natureza existencial de Deus. Toda a sua santidade, bondade, justiça, misericórdia, todos os atributos de sua perfeição não tinha ligação alguma com o homem após o Éden. Então imagine que o homem iria trabalhar, iria cultivar, iria plantar, iria construir, iria criar, montar e desenvolver a sua sociedade, criar filhos, criar suas nações, criar os seus reinos. Só que só tinha um detalhe: nesse homem não era amparado absolutamente nada relacionado à natureza de Deus. Ele era a mais profunda treva. E até a bondade do homem é maldade e erro diante de Deus. E por que até a bondade do homem é maldade e erro diante de Deus? Porque ela está ligada intimamente à natureza desse homem. E não é possível que o homem natural atenda com suas bondades a perfeita bondade de Deus. O homem em profundas trevas, ele não tem a capacidade de enxergar absolutamente nada do que compete às coisas de Deus. E para isso, ele arruma um instrumento para que ele possa, nessa escuridão, forjar uma pseudo-luz. O que nessa escuridão ele forja? A sua própria religião. Então nós temos uma humanidade afastada de Deus no Éden. Após o Éden, nós temos um Caim que mata Abel. Esse Caim sai, leva consigo uma esposa, produz os seus filhos. E agora nós temos uma humanidade reproduzindo a natureza de Caim. Caim estava em profundas trevas. Por quê? Ele não consegue ver diante dele a justiça do seu irmão, e tampouco consegue ver diante dele a grandeza do próprio Deus. Então a humanidade em profundas trevas, pecado contínuo, maldade contínua. E para que você entenda, você que acha que o homem é bom e ele só é mal orientado,
Constantemente eu tenho mostrado para os irmãos que não há bondade na humanidade. Há uma tentativa de bondade. Se o homem fosse bom, já o primeiro aspecto eu te dou. Se o homem fosse bom em alguma das suas esferas, não era necessário que pais ensinassem educação. Se o pai não ensina educação para o filho, educação é bom? Sim ou não? É bom? Se o pai não ensinar educação ao filho, o filho se torna um quê? Um mal educado. Mas alguém precisa ensinar má educação para um filho? Não basta não ensinar educação. Então, da onde que ele tira a fonte de ser mal educado? De si mesmo. Esta é a natureza humana. O que a sociedade faz? Através de leis e normas, regimentos. O máximo que a humanidade tenta é gerar um padrão moral para esta humanidade em trevas conseguir conviver. No decorrer dos anos, quando foram formando as suas sociedades, os seus reinos, a diplomacia social começou a se tornar uma necessidade, diplomacia de convívio. Então, começou-se aquele reino que tinha mais poder, esse era mais respeitado. A humanidade é tão boa, que se você for na Segunda Guerra Mundial, a desculpa dos Estados Unidos para poder reter o avanço da guerra, sabe o que foi? Destruir 2 cidades com 2 bombas, matando quase 80 mil pessoas. Você sabe o que é 80 mil pessoas? Se cada uma dessas te desse R$1, você tinha 80 mil reais. 80 mil pessoas. Sabe em quantos dias? Em 2 dias. Com a desculpa que era para acabar com uma guerra. O homem é mau em sua natureza, o homem escraviza outro homem, o homem para ter mais, ele deixa o outro com fome. O homem na desculpa, ele consegue amar uma outra pessoa, ainda trair essa pessoa que ele diz que ama. O homem, ele tem essas capacidades, e por que ele tem? Porque a sua natureza é essa, e não adianta nada que você possa fazer quanto a isso. Então o homem ele começa a produzir algum aspecto de bondade, né? Sendo com obras sociais, se julgando de ser bom por não matar alguém. Mas o bem da verdade que o homem é densa treva, ele não enxerga Deus, ele não enxerga o propósito de Deus, ele é mesquinho, ele é medíocre, ele é miserável em si mesmo, ele acha que a vida é o que ele está vivendo, ele acha que a melhor coisa que ele pode fazer é viver os seus dias achando que ele vive muito, ele acha que ele deve viver correndo atrás de dinheiro, ele acha que deve viver correndo atrás de reconhecimentos, ele acha que deve viver atrás de méritos. O homem em si mesmo é mesquinho, medíocre e desconhecedor de Deus. Esta é a conclusão que se chega ao olhar a natureza do homem. Que não há um bom, não há um justo, não há ninguém que busque a Deus. Esta é as trevas. E o que é trevas? É plena escuridão, incapacidade de enxergar. Trevas é uma densa escuridão. Hoje, por exemplo, hoje à tarde, eu brincava um pouco com as minhas filhas e estava brincando com ela no quarto, e meu quarto, se você fechar a porta, ele fica profundamente escuro. E a gente estava brincando de um descobrir o que o outro estava fazendo no escuro. Hoje à tarde, fechei, fazia gesto com as mãos, e elas tinham que tentar adivinhar. Aí acendia a luz, ela viu o que eu estava fazendo. E cada hora era uma quem acertava. Aí você fala assim, brincadeira, mas como é que alguém vai acertar o que está fazendo no escuro? Exatamente. E aí que eu entendo a dimensão de trevas.
Como que um homem em profundas trevas vai conseguir enxergar alguma coisa de Deus? Bem como as minhas filhas não conseguiam hoje enxergar o que eu estava fazendo com as mãos, ou o gesto, ou a fisionomia que eu estava fazendo, também é impossível que o homem em trevas, que é a condição humana, em sua ignorância, em sua arrogância, em sua religiosidade, possa enxergar alguma coisa de Deus. E o que ele faz? Ele cria no meio dessa escuridão a sua própria divindade. Aí nós temos todo tipo de religião, que veio desde do fundamento da humanidade, passando pela Mesopotâmia, pelos persas, incas, astecas, maias, egípcios, gregos, romanos, e agora os que se chamam cristãos, criando seus próprios deuses, criando seus ídolos, cantores, pregadores, em outras religiões, estátuas, porque dessas trevas eles não sabem nem têm dimensão do que é Deus. E sabe qual que é a condição dessa humanidade em densas trevas? Cego. Eu vou te perguntar, como é que um cego enxerga? Uma hora você tem a inteligência de perguntar a um cego assim, o que você vê? O que você acha que ele vai te responder? Nada. Absolutamente nada. E quando o próprio Senhor Jesus vira para os fariseus e os chama eles de hipócritas, eles e os escribas, ele diz: vós sois condutores cegos. E por quê? Eles eram um cego guiando outro cego. E por que eram cegos? Porque eram de naturezas de densas trevas, eram incapazes, assim como qualquer homem, mesmo tendo religião, mesmo tendo escritura, mesmo tendo culto, era impossível que eles enxergassem a Deus. E por quê que era impossível que eles enxergassem a Deus? Porque nós temos que entender o seguinte, que quem faz enxergar é o próprio Deus. Abre aqui comigo, João capítulo de número 8, verso de número 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde eu vou. Então, ele está dizendo assim para aqueles fariseus: olha, eu sou a luz do mundo, quem segue a mim não andará em trevas. O próprio Senhor Jesus dá testemunho de si mesmo, sendo a luz do mundo de trevas. Então a luz do mundo não são religiões, e nenhuma delas, pode pensar em qualquer uma, nenhuma delas é luz para o mundo, nenhuma. Nenhum pregador é luz para o mundo, nenhuma denominação é luz para o mundo. Só existe uma luz para o mundo. E que depois, em outra circunstância, ele vai delegar essa luz. Mas não é para nenhuma denominação, para nenhum pregador exclusivo, para nenhum apóstolo, para nenhum grande homem que teve a grande revelação, não. Todos aqueles que se apoderam de uma grande revelação para si são hereges em sua própria natureza. Porque a grande revelação é Cristo. Somente Ele. Então ele diz: eu sou a luz do mundo, quem anda em mim não estará mais em trevas. O capítulo 9 de João, a partir do verso de número 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Só abrir um parênteses, se pecado fosse motivo para nascer cego, hein?
Já pensou? Nunca teríamos carro, avião, porque todos o quê? Pecaram. Verso 3, Jesus respondendo, nem ele pecou e nem o seu pai. Não está dizendo que eles não tinham pecado, que aquilo ali não era um castigo porque eles tinham feito alguma coisa. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de quem? De Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, em quem ninguém pode o quê? Trabalhar. Esse aqui é uma figura de linguagem que ele está dizendo acerca da obra de sua salvação e o período que isso vai cessar. A igreja vive o período do dia, é uma dispensação. Então é necessário que seja feita essa obra, porque haverá um dia em que o Senhor irá buscar a sua igreja e será trevas. Continua, verso 5. Enquanto estou no mundo, sou o quê? A luz do mundo. Então, todo homem em densas trevas, todo homem na mais profunda ignorância, mesmo sendo filósofos, estudiosos, pesquisadores, examinadores, teólogos, professores, pastores, pregadores, mas todos sem o conhecimento da natureza de Cristo, em plena treva. Então Cristo se manifesta para ser luz. Luz dos homens. 1 João, capítulo de número 1. 1 João, capítulo de número 1. A base da mensagem do evangelista, do João, é essa aqui, o verso de número 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos o quê? Anunciamos. Que Deus é o quê? Luz, e nele não há treva alguma. Apocalipse, capítulo de número 22. O verso de número 5. Ali não haverá noite, e nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Então, na eternidade, Cristo será a nossa luz. João diz que nele não há treva. Qual é a condição do homem? Inteiramente afastado de Deus em plenas trevas. Sabe o que é a sociedade com seus conselhos? Às vezes é um em trevas, tentando dizer para o outro o que deve ser feito. Todo homem pecou. Abraão pecou, Isaac pecou, Jacó pecou, Isaías pecou, Jeremias pecou, Ezequiel pecou. Paulo diz que todos pecaram. Noé, até mesmo Enoque, a qual a Bíblia relata tão pouco dele, sendo transladado, não pode ser isentado da condição de todos. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então ali está Enoque, está Elias, está Abraão, está Isaac, está Jacó, todos. E qual é a condição do homem? A condição do homem é ser iluminado. Em todos os aspectos que você possa olhar para Abraão, como um homem reto, justo ou bom, nada mais é do que a iluminação do próprio Deus, a consciência de um homem que não tinha luz. Moisés, sendo um homem que guiou todo Israel, toda a consciência dele de Deus veio por iluminação. Agora nós temos o próprio Cristo manifestado em carne, sendo a luz do homem, dando ele iluminação de que? A compreensão de que? Aquilo que as trevas não deixam ver. E sabe o que as trevas nunca te deixou ver? É o quanto pecador você é. Quando você vê uma pessoa dizendo que não tem pecado, ou que ela não comete pecado, ou que ela é bom, porque ela não faz isso ou não faz aquilo, é porque o indivíduo não teve a revelação da obra de quem é Jesus Cristo, ou do que ele veio demonstrar.
Imagina que você entra na minha casa, e talvez que tenham pessoas que já fez isso, né? Alguém chegou na sua casa, a primeira coisa que você faz, apaga a luz dos quartos e fecha a porta, porque está tudo arrumadinho. Já fez isso? Né? Quem nunca chegou lá, ó, bateu no portão lá, opa, fecha a porta do quarto. Eu mesmo saio chutando chinelo assim, ó. Jogo para dentro do quarto, fecha a porta, dou uma batida no sofá. Quem chegou, fala, ó, não é assim? Principalmente visita que você não está esperando. Porque quando você está esperando a visita, pelo menos você tem aquela ideia de que não vou, pelo menos arrumar a casa, está chegando visita. Mas chega do nada, você dá um jeito. Joga uma coisa para debaixo do sofá, enche a pia, aí apaga a luz. Imagina que eu chego na sua casa, você fez isso, a porta do seu quarto está fechada, eu vou ver que seu quarto está bagunçado? Hã? Não. Não vou ver que seu quarto está bagunçado. Mas se abrir a porta e acender a luz, o que eu vou ver? A bagunça. Quando Cristo se manifesta como a luz do mundo, ele veio mostrar o pecado. As pessoas querem buscar a Deus para Deus iluminá-las a ter uma vida vitoriosa. As pessoas estão buscando a Deus nas igrejas para Deus iluminá-las a como ter um bom emprego. Elas estão buscando a Cristo para Cristo iluminá-las a como tomar decisões profissionais ou amorosas. Mas as Escrituras dizem que Ele é a luz do mundo. E a primeira coisa que a luz, ao iluminar, promove, é trazer à tona tudo aquilo que está debaixo da luz. Efésios capítulo de número 5. Efésios 5, verso de número 13. Olha o que diz: mas todas as coisas são manifestas, sendo condenadas porque a luz manifesta tudo. Então a luz não deixa nada oculto. Cristo é o quê? A luz do mundo. Ele veio, e a evidência que você tenha algum tipo de relação com Cristo das Escrituras é que ele deixa manifestado toda a sua natureza. Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, o verso de número 18. Quem crê nele não é o quê? Condenado. Mas quem não crê? Já está condenado, porque não creram no nome do unigênito ou do único Filho de Deus. Verso 19. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, porque as suas obras, para que suas obras não sejam quê? Reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por que que Cristo é extremamente rejeitado pelos homens? Por que que as pessoas odeiam a ideia de Cristo ser o Salvador, a luz do mundo, ser o Filho de Deus? Por que que o mundo detesta isso? A verdade de Cristo depõe contra todo o comportamento humano. Cristo, o próprio Senhor Jesus diz: olha, odiaram a mim, rejeitaram a mim, detestaram a mim, vão detestar vocês também. Hoje em dia, qualquer cristão que esteja diante da mídia ou de qualquer coisa, a primeira coisa que é perguntado para ele é sobre se tem algum problema com identidade de gênero. Eles nunca vão chegar perguntando assim: olha, qual que é a grande coisa que mudou em sua vida ao encontrar esse Jesus? Não. Você é cristão? Então o que você tem contra homossexualismo? Porque eles querem e vão pautar sempre aquilo
que as trevas manifestam e vão rejeitar. Ou que a luz manifesta e vão rejeitar. Ele está dizendo aqui, olha, a condenação é essa no verso 19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E quem é essa luz? O próprio Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. E o que esta luz veio fazer? Trazer à tona a evidência aquilo que estava em secreto. Deixa eu te dizer algo sobre a luz que talvez você não entenda. Deixa eu te dizer algo sobre Cristo que talvez você não tenha noção. Olha, ainda que você julgue ser um cristão e ainda continue vivendo uma vida paralela, entenda muito bem, esteja isso bem claro na sua cabeça. Hoje, eu e você conseguimos ter uma vida secreta, mas haverá um dia que diante dos olhos de Deus, todas as minhas obras serão expostas diante da luz. E toda aquela natureza que eu a conservei na ideia de estar na luz, mas vivendo em trevas, será exposta diante da luz. Nada ficará oculto diante de Deus. As Escrituras falam em Mateus 7, 22, de homens que vão dizer assim, mas Senhor, por que eu não vou entrar no seu reino? Mas eu profetizei, mas eu curei, em seu nome nós fizemos prodígio. Ele está querendo dizer, olha, publicamente fizemos muitas coisas, mas a natureza desses homens não transformaram a medida da luz. Esqueça a ideia de que Deus está querendo usar mão de obra. Deus não está querendo usar mão de obra. Deus está no propósito de fazer uma obra em nós. E esta obra é dissipar as trevas que há em nós pela revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Entenda que um grande dia de sol de verão, ele é um fruto de consequência de um sol ardente. Assim também, um grande dia de luz em nós será plena consequência de um Cristo revelado. E não da sua religião evangélica. Você tem zelo por guardar o mandamento? Você tem zelo por andar segundo a sã Escritura? Não, se você não tem luz. Sabe por quê? O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nenhum cristão que tenha tido contato direto, pessoal, íntimo com Cristo, que é luz, rejeitaria a luz do Evangelho. Então qualquer um que diga que tenha Cristo, mas não observa as Escrituras, não é o Cristo das Escrituras. A humanidade é plena das trevas. E sabe qual que é a grande deficiência do aspecto religioso? É que olha que absurdo. Se você chegasse no seu quarto com luz apagada, cortina fechada e porta fechada, faria sentido você falar assim? Nó, que quarto iluminadamente escuro. Essa frase faz algum sentido? Nenhum. Que quarto iluminadamente escuro. Se alguém falasse isso, você olhar para ele e falar assim, como assim? Não, ele está plenamente, iluminadamente escuro. Essa frase não faz nenhum sentido, faz? Se iluminado é o inverso de escuro, como pode estar iluminadamente escuro? De forma nenhuma. Só que você olha para uma pessoa dessa, com uma frase dessa, com um discurso desse, você vai falar assim, isso é besteira, isso não tem lógica. Tem lógica? Irmãos, não tem lógica. Mas esta é a lógica da mente religiosa. Vai em Mateus capítulo 6, para você entender a lógica da mente religiosa. Mateus capítulo de número 6, verso de número 22. Mateus 6, 22. A candeia do corpo são o quê? Os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, olha para você ver, se, portanto, a luz que em ti há
são o quê? Trevas. Quão grandes são tais trevas? Pensa bem no que ele está dizendo. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Se a luz, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Ele está entrando no mérito da ideia do que a pessoa acredita ter nela como iluminação. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá tenebroso. Se eles forem bons, grande será a luz em você. Agora, se a luz que está em você for treva, aí o problema é maior. Agora, como que pode uma luz ser treva? Simples. É na ideia e no conceito do indivíduo. Há muitas pessoas vivendo em plenas trevas de sua fé religiosa mesquinha. Ele é o mesmo caído hipócrita humano, porém devocionado a alguma doutrina religiosa. Ele continua sendo mentiroso, arrogante, soberbo, medíocre. Porém, ele tem uma roupagem religiosa, talvez guarde dias, talvez tenha seus usos e costumes, talvez tenha alguma coisa que dê para ele uma roupagem religiosa. E esse indivíduo acaba acreditando estar em luz. Por quê? Não sei. Em alguns méritos, é porque eu já sou pregador, estou na luz. Eu sou cantor. Eu sou da igreja tal, eu sou da denominação tal, eu faço isso, eu faço aquilo. A ideia que esse indivíduo tem é que ele está em luz. Por quê? Porque ele se submete a algum tipo de contexto religioso, mas ele preserva a mesma natureza de coração hipócrita, duro. Então essa é a ideia desse indivíduo de luz. Qual que é a ideia que ele tem de luz? Eu frequento a igreja tal, eu escuto o pregador tal, eu sou pregador, eu sou tocador, eu sou cantor, eu sou obreiro, eu sou aquilo outro. A minha igreja tem mais de 200 anos, a minha igreja tem mais de 300 anos, a minha igreja tem pastor famoso. Qual é o aspecto de luz que esse indivíduo acredita ser? Mas a grande verdade é que as Escrituras dizem que o Senhor Jesus sonda e conhece todos os corações. Então, se esta luz for treva, então a treva é muito maior do que se imagina. Porque esse indivíduo, na ignorância, achando que ele é alguém porque faz parte de alguma denominação, ou porque ele é bom, ou porque ele é uma pessoa que faz caridade e que isso lhe é suficiente, e ele acha que isso é luz, pensa na quão grande treva esse homem deve ter. Eu já disse aqui, algumas pessoas acham que o fundo do poço é as drogas. Alguém acha que o fundo do poço é o crack, acha que o fundo do poço é cocaína, acha que o fundo do poço é maconha, acha que o fundo do poço é bebida. Não, para mim, na minha opinião, o fundo do poço é a mente religiosa. Porque um dependente químico, ele pode olhar para a desgraça de sua vida e falar assim, eu preciso sair disso. Um alcoólatra pode olhar para a distorção que a sua vida está levando e dizer assim, eu preciso sair disso. Mas um religioso farisaico, ele vai olhar para a vida toda dele, vai atribuir uma vida de servo a Deus, e Cristo pregando entre ele vai se opor ao que Cristo prega e resistir até a morte, como Caifás, assim como outros judeus ali, fariseus fizeram diante da figura de Cristo. Para mim o fundo do poço é a mente religiosa. E há uma linha muito tênue, muito fina, entre você ouvir a verdade e se adaptar a uma mente religiosa. Sabe qual que é a diferença? A mente religiosa, ela não está nem aí para a verdade. Então a pessoa pode congregar onde nem fala a verdade ou congregar onde fala a verdade. Não é o mérito. Se a mente é religiosa, está pouco lixando pela verdade. Ele vai dormir e acordar bem em torno da sua vida e sem se tocar que toda a sua postura de vida é oposição à verdade pregada. Porque é uma linha muito tênue. Se alguém bater no peito e dizer assim, eu só ouço a verdade,
e não consegue examinar na sua vida a execução dessa verdade, ele já caiu na mesma condição de qualquer religioso que nem escuta a verdade. Porque a condenação desse indivíduo se aplica se a luz desse indivíduo for trevas, quão grande trevas ele tem. Então esta é a condição do homem em sua religião, porém nós temos Cristo, a luz do mundo. O Senhor Jesus, ele não é um instrumento religioso dos homens para os fazerem devotos a alguma doutrina denominacional. O Senhor Jesus é o Filho de Deus, o Verbo em carne, a palavra de Deus, é aquilo que o salmista diz que é lâmpada, agora materializado em carne, e toda a sua postura e conduta de vida é luz. Você quer ser iluminado para saber como ser um bom servo de Deus? Cristo é luz para isso. Você quer ser iluminado como ter uma vida de oração? Cristo é luz para isso. Você quer saber como viver diante de seus inimigos? Cristo é o padrão e luz para isso. Você quer saber como suportar uns aos outros? Cristo é padrão para isso. Você quer saber como deve ser a palavra dita na boca de um cristão? Cristo é luz para isso. A obra de sua salvação não se resume à individualidade de seu corpo na cruz, mas a obra de sua salvação, ele inicia quando todos aqueles que ouvem a sua palavra se aplicam a ela. Ele como uma grande candeia pendurado lá no Calvário. Porque tudo aquilo que ele disse tem se cumprido. Agora nós, como igreja, precisamos ser isso. Estamos falando de luz, estamos falando de evangelho. Isso precisa tornar nós, homem, esposo, mulher. Esse Cristo tanto pregado nesse púlpito, ele precisa se manifestar na sua natureza. Esse Jesus bíblico destas páginas precisa se transportar do discurso verbalizado para uma natureza manifestada. Não se conforme em ouvir da ideia de luz. Clame para que as trevas que em você há seja dissipada de sua ignorância, de sua perversidade, de sua maldade, de sua vaidade, de sua arrogância. Esse Cristo precisa ser vivo, essa luz precisa ser viva, ela precisa manar da ideia, da filosofia da fé, para uma obra concreta, aonde a sua mente é elucidada, os seus olhos são abertos, toda a sua atenção é voltada para a mais profunda verdade e a mais expressa luz, em sua maneira de viver, em sua maneira de falar. O mesmo Senhor Jesus que diz, eu sou a luz do mundo, ele diz para a igreja, vós sois a luz do mundo. A salvação parte do princípio de andarmos nessa verdade. Em 1 João 1,7 diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz é andar em Cristo. Se vós estiveres em Cristo, em toda a sua maneira de viver, de pensar, nas coisas que você aprova, nas coisas que você almeja, nas coisas que você deseja, naquilo que você é, entenda que nada do que você queira, se não passar pelo crivo da luz, deve ser desejoso. Entenda que o mundo está em trevas, e cada vez mais em trevas, escuridão de mente. As religiões não vão entender a verdade, eles não vão ouvir a verdade, eles estão um pouco lixando pela verdade. O que é o mérito das religiões hoje é poder, é título, são sinagogas, são templos, são presidentes e vice-presidentes, é dinheiro, é viagem, é uma massa totalmente controladamente. Mas o evangelho não, é luz, é iluminação, não é cativeiro, é luz. São homens e mulheres agora gerando a natureza de Cristo em si, e não um ditador religioso tendo que colocá-los debaixo de um monte de regimentos para tentá-los, fazê-los morais.
Não! Mas é o Evangelho nos libertando e nos regenerando. Esse homem não é mais mentiroso, ele não é mais adúltero, ele não é mais fornicador, ele não é mais assassino, ele não é mais corrupto, ele não é mais. Esta natureza foi dissipada pela luz, a iluminação do homem pecador. Ele se entendeu o pecador, ele se viu o pecador, ele viu todas as coisas que estavam ocultas em sua ignorância, e ele ficou desnudo, ele ficou ali agora sem como se esconder, totalmente exposto a um Deus verdadeiro. Nós vivemos uma geração que está tentando ser cristão, sem ter tido a luz. Como diz as Escrituras, tateando no escuro. Sabe o que é tatear no escuro? É quando você fica assim, ó, e qualquer coisa que você pega, aquilo é bom. Eu já fui assim. Eu já fui evangélico e religioso ao mesmo tempo. Então qualquer coisa que pintava, eu falava assim, não, isso aqui deve ser o bom. Ah, isso aqui deve ser melhor. Não tinha iluminação de quem é Cristo. Vocês têm a oportunidade de sair dessa massa cega que está aí. Seguindo homens, seguindo doutrinas humanas, seguindo instituições, denominações, que tudo isso são meios e métodos para cravar as pessoas na condição de trevas. Agora o Evangelho não. O Evangelho é a iluminação da verdade. O homem pecador sendo agora reconhecido, visto, confesso, abandonado, Cristo vivendo nele, o Espírito da graça de Deus, Espírito eterno, habitando agora, ministrando nele a sã doutrina e o guiando na plena verdade. Ele não fica brincando de ser crente, ele não fica brincando de ser bom, ele não fica brincando de ser cristão, ele agora é regenerado, transformado, porque aquela treva foi transformada em luz. Ele está plenamente claro. Irmãos, pensa comigo, um dia Deus disse, haja luz, e houve luz, e até hoje, todos os dias, para onde você olhar, quer seja de dia ou à noite, existe luz, e nunca deixou de ter. Então se um dia a luz dele entrar em você, não haverá mais trevas. O mesmo Deus que disse o haja, até hoje nunca deixou de ter a sua luz. Também disse que aquele que nele crê não vai mais perecer nas trevas. Então, se esse evangelho entrar em você, você não mais andará em trevas. Se esse Cristo se manifestar em você, você nunca mais andará em trevas, nunca mais será aquele mentiroso, ferrenho, que ainda mente babando ainda. Você irá gerar um coração tão honesto, tão sincero diante de Deus, que você jamais terá outro argumento diante de Deus, senão uma plena vida de confissão. Você terá compaixão com os outros, terá grandíssima compaixão com os outros, porque você foi elucidado da compaixão de Deus para com você, para com o perdão de Cristo para com sua vida, e você passará a perdoar pessoas nesse mérito, porque você foi esclarecido. Você não será vingativo, você não será mais medíocre, você não será um coração hipócrita, você será regenerado, e isso tem um nome na Bíblia, será salvo. Mas vivemos uma geração de que trevas ainda parece luz. As pessoas podem ser más com as outras e ainda se acharem crentes. Elas podem usurpar a outra e ainda se acharem servas de Deus. Elas podem defamar, caluniar, maltratar, maldizer, afrontar, denegrir alguém e ainda se autonomear filhos da luz. Esse alerta é para mim e para você, irmãos. Aos que congregam, aos que reúnem aqui, aos que nos visitam. Olha, nenhuma religião vai poder fazer alguma coisa por você. Você está buscando na fonte errada. Nenhum grande pregador, nenhum deles. Nenhuma denominação centenária, milenar, nenhuma delas. O nome que eu dou para tudo isso é lixo. A única coisa que pode
te salvar de sua ignorância é a luz do Evangelho. Lâmpada para os teus pés. Eu há anos estou sobre este púlpito e talvez não estarei tantos anos à frente, mas há anos estou sempre dizendo e volta e meia, olha, se eu fosse numerar ou se fosse colocar as pessoas aqui dentro que já ouviram o Evangelho através da minha boca, nós teríamos que alugar meio Parque São João. Mas volta e meia, eu me vejo olhando para muitos que estão olhando para o Evangelho ainda como uma religião. São denominacionais, precisam de bênção ou maldição de pastor. Eles não são cristãos em sua própria natureza, são devotos à sua religião, são guardas de dia, guardas de costumes, e nenhuma guarda do Evangelho que amar o Senhor de todo o seu coração, nunca guarda do Evangelho de amar o próximo como a ti mesmo, e isto que é a luz. Veja como Cristo tratou seus próprios inimigos apanhando no rosto, veja isso, irmãos, e veja como ele reagiu. Se você observar para isso, você terá luz de como viver nessa vida. Veja o Senhor Jesus falando sobre o cuidado dessa vida, ele nos deu a luz. Olha, preste atenção, olha, se nem os pássaros precisam de muito e o próprio Deus prepara as coisas para eles, olha a luz que ele vai dando. Leia lá, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, ele vai dar o diagnóstico daqueles que têm a natureza dele, olha a luz que ele está te dando. O capítulo 5 ele diz, ame os vossos inimigos, olha a luz que ele está te dando. Existe uma geração cega, talvez você ainda faça parte disso, de que procura profeta, procura pregador itinerante, que procura grandes denominações e não procura o Evangelho. Uma das promessas é que o céu, dos últimos dias, é que o céu se transformará em trevas. Escute bem. Você que é jovem, você vai ver esta geração ainda ver trevas tão absurdas que você nunca imaginou. Se Cristo é a sua luz, passa a viver isso. Eu fico impressionado como tem cristãos que querem ser iluminados de sua vida com programas de encontro de Fátima Bernardes, com Fantástico. São iluminados por isso. É impressionante como tem cristãos que são devotos a estas coisas. Você olha, eles não têm iluminação. Eles não entendem que o encontro que era para ter era com a verdade. O que era para ser fantástico para ele era a obra da cruz. Mas são devotos. Eu só quero te pedir uma coisa. Escute o que eu vou te dizer. Só te pedir uma única coisa. Volte os olhos para o Evangelho. Leia a Bíblia. Ore. Mas ore com toda a sua força, com toda a sua alma. Deixa todas as religiosidades. Duvide de tudo. Escute o que eu estou te dizendo. Qualquer coisa que qualquer pregador de qualquer denominação que defende as suas bandeiras de denominação, duvide de tudo que eles dizem. Volte os seus olhos para as Escrituras. Aprenda a oração, clamando a Deus iluminação. Você não será mais vítima dessa religiosidade ferrenha, ditadora. Você será esclarecido da verdade, viverá nela, você será iluminado, você terá arrependimento no seu coração, você vai pedir perdão às pessoas, você terá um coração humilde, se o teu coração voltar para as Escrituras. Se caso contrário não, você vai se vestir de mediocridade, vai frequentar igrejas aos domingos, você vai fazer coisas que para os homens serão boas, mas dentro de si terá o mais profundo coração medíocre e um destino ao inferno.
Deixa Cristo entrar na sua vida. O que eu quero dizer com isso hoje? Crente, receba Jesus. Irmão evangélico, receba Jesus. Deixa Jesus entrar na sua vida. Você que me ouve, não só agora, mas há bom tempo. Deixa Jesus entrar na sua vida de forma definitiva. Saia da mediocridade da sua vida, dos seus probleminhas, da sua vida que você não tem ela perfeita. Oh, minha vida não é do jeito que eu quero. Oh, se minha vida fosse assim, eu te serviria melhor. Oh, se estas coisas não tivessem acontecendo comigo, eu estaria mais feliz. Nada disso. Não leve a mediocridade da sua vida como algo mais importante, porque daqui mais cedo ou mais tarde, eu e você não iremos deitar na nossa cama e nem dormir no nosso quarto, mas deitar num caixão e afundar 7 palmos e os problemas estarão lá. Mas se você der ouvido às coisas que eu estou dizendo, quando isso acontecer, você será transportado para um reino eterno, aonde não haverá lágrima, aonde não haverá dor, e ele será a própria luz ali para todo sempre.